Irmãos, meu nome é Paula e eu gostaria de partilhar um pouquinho do meu deserto, daquilo que o Senhor me fez refletir durante esse tempo de deserto. O nome do meu esposo é José, o primeiro nome dele é José, e nós já estávamos juntos há 16 anos. No ano de 2019, nós fizemos 16 anos juntos. E 11 anos de casados. 5 anos de namoro, 11 anos de casado. Mas eu queria começar esse testemunho dizendo a vocês que tudo é o Senhor quem faz. Nós não fazemos nada. Tudo é Ele, para Ele, por Ele e com Ele. Então, quero dedicar esse meu testemunho a Ele. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Então, para iniciar, eu queria dizer que nós sempre achamos que um casamento acaba do nada. E exatamente não é do nada, Muitas coisas vêm acontecendo para que ele chegue ao fim. E o meu não foi diferente de muitos outros casais, de muitos testemunhos que eu ouvi. E de testemunhos que eu conheci também. Nós moramos na Paraíba, e somos católicos. Frequentamos a igreja católica há muitos anos. Desde quando éramos noivos, quando fazíamos o curso de noivos. E por conta desse curso de noivos, nós começamos também a atuar dentro da igreja. Eu já era há muito mais tempo, eu participava da renovação. Ele começou a participar também comigo. Nos afastamos um pouco, mas voltamos durante esse período que nós fazemos o curso de noivos. E aí começamos a atuar dentro da igreja. Começamos a acompanhar casais, grupos de jovens. Então, aos olhos da população, nós moramos numa cidade pequena, nós éramos uma família ideal, o casal perfeito, Dedicávamos a nossa vida ao Senhor. E eu, na minha cabeça, eu achava que tudo era perfeito, que eu nunca seria traída, porque o meu marido, meu esposo, ele era pregador, ele era ministro de oração. Então eu achava que aquilo ali, a traição, seria impossível. Mas, ao mesmo tempo, eu era uma mulher implicante, teimosa, nada submissa e reclamava o tempo todo, de tudo. E aí fez com que meu marido também se tornasse diferente daquilo que a gente pregava. E aí as pregações foram tomando outro rumo, a vaidade começou a chegar no coração dele, por ele ser pregador, por ele ser ministro de cura, de libertação, de oração. Então, ele estava se achando o próprio Deus. E eu me achando a esposa do Deus. Então, nós começamos a decair na nossa situação financeira. Mesmo os dois trabalhando, a gente começou a ver que nada dava certo. Quando ele estava desempregado, menos ainda. E as coisas começaram a dar errado. Ele começava cursos e ele não concluía. E ele sempre me questionava se eu orava pela vida dele, porque ele sempre orava por mim. E eu ficava calada. Nós passamos pela situação de perder um filho. E ele foi meu alicerce. Ele juntou as forças para cuidar de mim, para cuidar do nosso outro filho, que nós já tínhamos um filhinho de 3 anos. E para cuidar de toda a situação do bebê que a gente havia perdido. O bebê nasceu perfeito, normal, no dia de nascer, mas teve umas complicações e 15 dias depois ele veio a falecer.
E eu passei por uma depressão e assim, mesmo ele cuidando de mim, ele me dando força, me dando apoio. Passado um tempo, eu passei na universidade. Eu já tinha concluído um curso, eu já estava terminando uma pós, mas aí eu passei para outro curso e eu comecei a estudar. E aí, para ajudar também na situação da minha casa, eu comecei a trabalhar outro horário. Trabalhava no meu expediente e comecei a trabalhar em outro expediente. E aí eu participava da minha casa, né? Minha casa eu vinha para dormir. Passava o dia fora trabalhando e à noite estudava. E foi assim muito tempo. Então ele cuidava de toda a casa, de tudo. De lavar roupa, cozinhar, cuidava do nosso filho. E o tempo foi passando. E no ano passado, em 2019, como nós frequentávamos, né, os grupos para participar, então a gente foi para um retiro de carnaval na nossa igreja. Nesse retiro, uma moça se aproximou dele e pediu para conversar com ele, porque disse que sentia uma paz muito grande e começou a se aproximar dele. Eu, de início, eu já não gostei muito dessa aproximação. Eu reclamei, pedi para que não houvesse mais esse tipo de conversa, mas mesmo assim, os telefones foram trocados, os números, né? E eles começaram a conversar pelo WhatsApp. E assim, eu era muito ciumenta. Então eu ficava muito incomodada por ele estar conversando com ela. E pedia, perguntava o que era, e ele, muitas coisas ele não me mostrava. Depois ele começou a mostrar com o celular na mão dele, ele não confiava que eu pegasse um celular. E aí eu comecei a observar o comportamento dele. Mas ele negava. As pessoas da minha cidade já falavam muito, porque a cidade era muito pequena, o caso ficou conhecido, e ele negava tudo. Negava, ao ponto de eu ficar com dúvidas de que realmente eu estava criando aquela situação. E ele negava, se afastava dela por um tempo, e ela não deixava ele se afastar, e ela vinha do nada e dizia que estava precisando da atenção dele, e eles retomavam as conversas, e eu me chateava. Teve uma briga numa festa, que ele foi defender ela, porque um rapaz estava se aproximando, e aquilo ali para mim foi a gota d'água, né? Então começaram os problemas de fato, a gente brigando por conta dessa situação. E ele só negava. Sei que muitas coisas aconteceram nesse período. Muitas coisas, muitas palavras foram ditas, muitas brigas por conta dessa menina. E mesmo assim, ele não se afastava dela. Dizia que não estava tendo nada, que ia enfrentar isso para que as pessoas parassem de falar dele. Então, eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito na palavra. Então, isso para mim era suficiente. Eu acreditava no que ele me dizia. Ao mesmo tempo que eu tinha ciúmes, ao mesmo tempo que eu ficava angustiada. E o tempo foi passando e a coisa foi só piorando. Para eu espantar as conversas, a língua do povo, fomos a uma formatura dela em setembro. E logo após essa formatura, ele começou a me dizer que não gostava mais de mim. Começou a dizer que queria se separar. E eu não estava sabendo lidar com aquela situação. Eu já estava vendo meu casamento acabado. E eu comecei a cair junto. Comecei a sofrer, comecei a não comer nada. Comecei a andar abatida pelos cantos. Não fazia mais nada em casa. Só queria estar deitada. Não queria nem trabalhar, eu ia porque era o jeito. Chegava atrasada no trabalho. Na universidade eu não estava com cabeça. Ficava olhando o celular se ele estava online. Se ela também estava online, porque ela tinha contato com a minha família. Ela vinha na minha casa, ela se aproximou. Então eu tinha o número do telefone dela. E eu via que eles estavam online. E eu sofrendo com aquilo tudo. E aí,
comecei a perceber que ele ficava muito tempo no celular e achava bom porque eu não estava em casa mais. Aí eu vi que ele tinha umas fotos com ela, que ele tinha tirado umas fotos de uma videochamada com ela. E aquilo me inquietou e eu briguei por conta disso. E depois eu fui descobrindo mensagens e percebi que ele apagava as mensagens do WhatsApp, que eu não via que ele tinha conversado com ela porque ele apagava. Então as mensagens, a conversa descia novamente e fazia-se que ele não tinha conversado. Mas aí o tempo foi passando e a coisa piorando, as brigas foram se intensificando. E aí eu estava atordoada, perdida, sem saber o que fazer e agindo pelas minhas próprias forças. Foi quando eu resolvi, eu já tinha conseguido tirar do telefone o número dela, da mãe dela, e conversei com a mãe dela. Contei toda a situação. E aí por conta disso, tivemos outra briga, uma briga feia, violenta, agressiva. E eu vi que realmente aquilo ali estava me fazendo mal. A gente estava afastado da igreja totalmente. A gente não estava indo para nada na igreja. E aí eu resolvi voltar aí, no mês de outubro. Em outubro eu resolvi voltar aí. E aí foi quando o Senhor já começou a me inquietar. Então eu chorava muito, eu sofria muito e ele se afastando ainda mais. Começou a dormir no quarto do meu filho, começou a sair de casa e eu sabendo que eu não ia perceber, porque ele trabalhava num bar. Então ele ia chegar a hora que ele quisesse, mas eu sabia, eu percebia, a gente sente. Até que um determinado dia, que era aniversário da menina, ela foi comemorar aniversário num distrito aqui da nossa cidade e ele foi. E eu sentia no meu coração que ele ia, porque era aniversário dela. Então comecei a pedir ao Senhor. Nesse dia eu fiz uma oração e pedi para que o Senhor me trouxesse paz e me trouxesse as respostas que eu precisava. Aí eu dormi. Eu lembro que uma amiga minha ligou para mim, perguntando, já era meia-noite, ela disse que sentiu que necessidade de ligar para mim. Quando ela ligou, eu estava chorando. E ela começou a orar comigo, eu peguei no sono. E nesse momento eu tive um sonho. Nesse sonho, eu passava por uma perseguição. Tinha um carro atrás de mim, um carro acelerando e eu correndo, numa rua aqui da minha cidade. E eu corria, eu já estava cansada de correr. E quando eu olhava para trás, o carro, na verdade, não estava correndo atrás de mim, estava correndo atrás do meu marido. E por eu estar correndo na frente do meu marido, eu entendi que era atrás de mim, mas era atrás do meu marido. Só que eu conseguia sair da frente desse carro e o meu marido não. Só que num determinado ponto, mais à frente, ele conseguia sair e o carro descia. E eu acordei isso apavorada, porque nesse sonho eu sentia como se meu marido estivesse aqui do meu lado, na minha cama, debochando de mim, porque eu estava sonhando. E eu ficava perturbada, tentando me acordar, e eu sentia meu marido falando, eu escutava meu marido falando, eu sentia ele rindo perto de mim, e eu não acreditava que meu marido estava deixando eu ficar naquela situação sem me acordar. Foi quando eu consegui me acordar sozinha, e eu pensei que nesse sonho eu pensava até que ele estava saindo de casa, trocando de roupa para sair novamente. E aí eu via que ele não tinha nem chegado em casa. Comecei a ligar para ele para perguntar se ele tinha entrado em casa e o telefone dele dando ocupado. E aí eu percebi que ele estava com alguém na linha e que provavelmente seria ele. Então ele chegou atordoado em casa, chorando muito, me contou a situação, disse o que tinha passado, que tinha tido uma briga, que ela tinha levado ele para lá e ele apanhou
E ele bateu também. E ele chegou me contando tudo, que estava com ela, tinha se apaixonado e não sei o que, mas que ia resolver a situação. E, no entanto, ele estava... Uma hora ele dizia uma coisa, outra hora ele dizia outra. Ele saiu de casa novamente, machucou a mão, do mesmo jeito que ele tinha machucado a mão numa outra briga por conta dela. Ele machucou a mão novamente nessa briga. E voltou para casa, ficou lá no quarto, e quando eu percebi, eles estavam falando de novo no telefone. Briguei mais uma vez, ele foi atrás dela. E eu passei o dia decidida que eu não queria mais aquela situação. Um detalhe é que esses anos todos que eu era casada, eu não falava com minha sogra. Eu já tinha falado com meu sogro, com meus cunhados, mas a minha sogra não, a gente não se falava, e nós moramos uma de frente à casa da outra. Então, nesse dia, eu resolvi ir lá na casa deles, contar tudo o que estava acontecendo. Eles já sabiam de tudo, eles disseram que não apoiavam isso e que estariam do meu lado. Então, nesse dia, a gente voltou a se falar. Nós voltamos a conviver. E aí começou assim, né? Ele veio para casa muito atordoado ainda, não quis conversar com ele, mas no outro dia nós tentamos ter uma conversa. Na conversa eu dizia que eu não aguentava aquela situação e ele dizia que eu estava colocando ele para fora de casa. E como eu dei de ombros, foi isso que ficou entendido, tanto da minha parte como da parte dele. Então ele tirou as coisas de dentro de casa e foi morar com os pais. E no outro dia ele já estava com a menina, se encontrando com ela, que ele já fazia isso há muito tempo. Passado alguns dias, teve uma festa aqui na cidade vizinha. Eu não queria ir, mas ele queria que meu filho fosse, eu fui. E acabei me chateando com a menina lá. Ela passou me provocando e eu fui bater nela. E aí, tudo, né, assim, ficou ainda mais obscuro na minha vida. Mas eu ainda achava que, depois passados uns dias, eu achava que eu tinha tomado a melhor decisão da minha vida, né? Comecei a me acostumar a estar sozinha, a não ter alguém para eu precisar cuidar, nem cuidar de mim. E eu comecei a gostar da situação. E comecei a me acostumar, né? Estava independente. Mas um certo dia, em dezembro, quando eu voltava da universidade, eu não entendia porque eu passei o dia inteiro chorando. Uma mágoa muito grande dentro de mim. E eu ficava revoltada porque eu estava sentindo saudade dele. Então eu cheguei em casa e coloquei no YouTube como aceitar uma separação. Uma coisa assim. Fui esperando encontrar aqueles codes. E aí quando eu coloquei isso, veio já a palavra restauração. E aí eu nunca tinha escutado falar que existiam canais para restauração. Eu comecei a conhecer o canal da Juliana Bárcia, e aí da Ágata, da Sol, né? E comecei a escutar os áudios. Achei interessante porque era aquilo que eu estava vivendo no momento. E eu lembro que eu escutei um áudio que dizia as 4 fases do deserto, e era exatamente aquilo que eu me via, né? Contando tudo para todo mundo, revoltada, com aquela mágoa no coração. Mas mesmo assim eu não tinha ainda entendido o propósito de eu ter encontrado sobre restauração do casamento. E aí eu comecei a procurar, mas assim só pelo conhecimento. No mesmo mês de dezembro eu fui para uma festa. Foi a primeira festa que eu fui até então sozinha. Então eu achei que na festa eu ia me esbaldar. Mas eu muitas vezes nos áudios eu escuto a Alan falando que o Senhor usa a boca do próprio ímpio para falar com a gente. E foi lá nesse ambiente que eu escutei pessoas dizendo que eu era uma pessoa de Deus, que eu era uma menina de Deus. E eu escutava uma voz no meu ouvido que dizia assim que Deus não me fez para aquele ambiente.
né? E eu não tinha, até então, nunca tinha ido para uma festa sozinha, nunca tinha me esbaldado. E quando eu cheguei no outro dia em casa, eu comecei a sofrer por conta dessa festa. Comecei a chorar, sentindo um vazio. Meu marido ia viajar, ele estava dizendo a todo mundo que ia para outro estado, aqui para o Pernambuco, mas eu sabia que ele ia para o Piauí, que era a terra dela, ela tinha ido embora já, e eu sabia que ele estava indo para lá. Algo no meu coração já dizia. E aí eu comecei a sofrer, porque eu sabia que ele ia viajar, não ia passar um ano novo com meu filho. Era o primeiro ano novo que meu filho ia passar longe dele. E como meu filho não se abria para ele, meu filho se abria para mim, então eu sofri ainda mais. E foi um tempo de sofrimento mesmo, né? Apesar de eu tentar, né, viver sem ele, sem a presença dele mais, mas aquilo ainda me doía muito. Então o Natal foi um Natal de brigas, né? A gente discutiu, ele viajou no Natal ainda, e um sofrimento em mim ficou latente. No Ano Novo, eu não aproveitei o Ano Novo, eu só fazia chorar. Eu passei 3 dias sem conseguir comer nada. E comecei a escutar com mais força, né, os áudios. Comecei a conhecer outros canais. E conheci o canal do presbítero Walter, do Alan, do pastor Sérgio. Conheci pessoas também que começaram a lutar. Eu tenho uma amiga muito querida. Hoje eu tenho amigas, né? Participo de um grupo também com pessoas que buscam a restauração, né? Que se dão força, né? Para que ninguém se perca no caminho. E comecei a participar também do Telegram, do grupo do Alan, mais de fevereiro para março. Então minha luta começou praticamente, eu me posicionei em janeiro, meados de janeiro. E aí eu comecei a entender o propósito que o Senhor tinha na minha vida, né? O Senhor restaurou primeiro a minha vida, né? Eu estava perdida. Eu tanto tinha sentimento de morrer, assim, a vontade de morrer era muito forte, como também a vontade de fazer alguma coisa contra alguém. Então o sentimento de morte estava muito presente em mim. O Senhor começou a tirar, começou o Senhor a resgatar, né, minha identidade de filha, de serva. E o Senhor começou a restaurar os meus ministérios. Então Ele restaurou meu ministério de intercessão, meu ministério de música e meu ministério da palavra, todos no mês de janeiro, né? A cada semana era um presente. Eu era convidada para participar de um ministério. E o Senhor foi resgatando minha identidade de filha dele, né? E aí depois, meu pai estava viajando aqui, meu pai mora no Rio e ele estava aqui na minha cidade, porque ele sempre vem com a família. Então o Senhor começou a restaurar também as minhas alianças como filha. Eu era uma filha muito rebelde, respondona. E aí eu fiquei exatamente à mercê de ser obediente ao meu pai. Então eu comecei a obedecê-lo em tudo, a conversar mais com ele. Minha mãe já faleceu, ele é casado novamente, eu não me dava bem com a esposa dele. E o Senhor possibilitou a gente se reencontrar e conversar, se perdoar. Assim como outras relações que eu tinha, né? Minha irmã, minhas tias, minha avó. E dentro do meu trabalho também, né? O Senhor foi me dando a possibilidade de me mostrar uma pessoa mais paciente, mais equilibrada. E o tempo foi passando, chegamos a fevereiro, mais um retiro de carnaval. E eu não estava falando com meu marido desde dezembro, né? Quando eu discuti com ele, a gente não se falou mais, ele viveu o que ele tinha de viver lá no Piauí. E aí em janeiro ele voltou. Mesmo assim, a gente mal se falou. E no dia que ele ia viajar novamente, ele ia morar na casa da irmã dele
na capital aqui da Paraíba, em João Pessoa, eu fui conversar com ele, a gente acabou se relacionando. Então, assim, no início ainda eu achava que poderia acontecer uma reconciliação, né? E quando passou mais um tempo, em fevereiro, a gente passou o tempo, e esse tempo inteiro, de janeiro até fevereiro, sem se falar. E quando foi em fevereiro, no carnaval, ele veio novamente e veio me pedir perdão. E eu pensei que realmente seria minha restauração. Mas eu vi que era um pedido de perdão de remorso. Que ele queria viver com ela, mas queria que eu perdoasse. Para ele ter a consciência tranquila de que não estava fazendo nada. E aquilo me magoou muito, me machucou muito. E eu fiquei com muita raiva. E eu resolvi viver minha vida. Sair até a ele que eu não ia mais... que eu ia me relacionar assim com outra pessoa. Aí ele até disse assim, na mesma hora ele disse assim, que então eu estava me deixando levar. O que eu conhecia, eu ia desconstruir tudo. Então, mais uma vez, Deus falou comigo, né? E aí eu fui para o retiro de carnaval. E foi um processo muito grande de cura na minha vida. Eu passei por uma cura muito grande, uma dor profunda, doída mesmo. Até porque eu lembrava muito dele, porque no ano anterior ele estava ajudando em tudo. Então, esse foi um processo muito dolorido. Mesmo assim, o Senhor usou de sua misericórdia, né, na minha vida. E eu consegui passar por esse retiro de carnaval. E aí, as coisas foram se acalmando mais no meu coração. Eu tirei o contato dele do meu celular para que eu não visse quando ele estivesse online, para que eu não visse o visto por último dele, eu não tivesse acesso aos status. E mesmo assim, ainda tinha dias que eu ainda via, alguém mandava para mim, depois eu comecei a orar pedindo para que o Senhor bloqueasse isso, para que as pessoas não mandassem mais. Comecei a orar pedindo para que o Senhor tirasse a vaidade do meu coração, porque eu estava começando a gostar dos elogios, né? Eu tinha perdido muito peso. Eu estava um pouco diferente já, né? Em outros aspectos, né? Eu estava bem melhor. Então, fui pedindo para que o Senhor tirasse toda a vaidade do meu coração, né? E aí eu achava interessante as respostas que o Senhor dava às orações, né? Seja pela boca de alguém, ou quer fosse pelo YouTube, quando eu abria um áudio já tinha aquela resposta que o Senhor dava, ou até mesmo quando eu visse alguma postagem. Eu bloqueei também meu Instagram, bloqueei não, eu parei de usar, né? Eu tirei meu Instagram. Eu errei muito, irmãos, assim, no início eu quis agir com minhas próprias forças, né? Com meus próprios punhos. Mas aí eu comecei a entender que o Senhor queria me restaurar. Então eu comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a viver minha vida, sabendo que eu ia esperar as demoras do Senhor, né? Sofrer as demoras de Deus. Então o tempo seria o do Senhor. Eu não poderia pedir que o Senhor antecipasse, nem queria que o Senhor fizesse os meus caprichos. Então, passados uns dias, em março, ele começou a ligar para mim, começou a pedir para que eu falasse de Deus e assim ele me desestabilizava, e a gente brigava, e ele passava uns dias sem me ligar. E eu pensava, assim, muitas vezes eu pensava que era porque eu tinha ajudado ele em alguma situação, que ele passava alguns dias sem me ligar. E assim foi o mês de março inteiro. Às vezes eu me surpreendia com a ligação dele. Depois eu comecei a tirar o foco, né, totalmente. E eu achava até que eu já nem queria mais. E quando foi em abril, ele mandou uma mensagem perguntando se eu estava precisando de alguma coisa em casa. E uma mensagem bem carinhosa, assim, que eu até estranhei, pedindo para me reconquistar. Eu até me estranhei, mas deixei para lá.
E aí ele veio para a casa dos pais dele, depois do dia 20 de abril mais ou menos. Ele veio para a casa dos pais dele. E eu via muito pouco ele, né? Às vezes ele vinha aqui na minha casa, porque a gente morava de frente. Mesmo assim, eu distante, né? E aí, quando foi no dia 26 de abril, meu filho pediu para ele vir almoçar. Eu fiz um almoço aqui em casa e ele ficou o dia inteiro com meu filho aqui. Ele ia na casa dos pais dele, porque eu sabia que era para mexer no celular, né? Possivelmente para ver alguma mensagem. E passado, ele vinha, né? Ficar com meu filho. E de repente eu estava me arrumando para ir, que a gente já estava na pandemia, mas como eu comecei a ajudar de novo nos meus ministérios, o pessoal pediu para que eu fosse cantar nesse dia. Então, eu estava me arrumando para ir na missa e de repente ele chegou, pediu para voltar para casa. E eu fiquei assustada, assim, no momento, não sabia o que responder. Mesmo assim, eu perguntei se era aquilo que ele queria e eu fiz uma oração. Eu lembro que em janeiro, né, eu estava, aliás, em fevereiro ainda, eu já estava bem aflita, assim, porque fazia muito tempo que eu tinha falado com ele, apesar dele ter vindo no carnaval, eu ainda fazia muito tempo que eu tinha falado com ele. Então, assim, eu pedi que o Senhor me desse uma resposta através de uma palavra, porque eu não sabia mais se era para eu orar pela restauração, não sabia mais se era para eu viver minha vida. E aí o Senhor me surpreendeu com um salmo, que é o Salmo 105. E ele, no Salmo, ele fala, né? Ele diz assim, a partir do versículo 17. Tinha mandado um homem à sua frente, José, vendido como escravo. Com grilhões lhe afligiram os pés e lhe puseram ferros no pescoço, até que se cumpriu sua predição e a palavra de Javé lhe deu crédito. O rei mandou soltá-lo, o Senhor dos povos o livrou e o constituiu senhor de sua casa, administrador de todos os seus bens, para instruir a seu gosto os príncipes e ensinar sabedoria aos anciãos. E assim, eu digo que o Senhor me surpreendeu exatamente porque o nome do meu marido é José. Então, eu tive certeza que a restauração ia acontecer, mas que realmente não seria no meu tempo. E aí, isso foi em fevereiro, março, começo de março, quando foi em abril, no dia que meu esposo pediu para voltar para casa, eu pedi ao Senhor mais uma confirmação, né? Mais uma leitura que pudesse me orientar. E aí, lá em 1 Reis, no capítulo 1, também veio, né, mais uma resposta para o meu coração, né? Lá a partir do versículo 52, que dizia assim: se ele se comportar honestamente, não cairá por terra nem mesmo um só fio de seus cabelos. Mas se for pego maquinando traição, ele morrerá. E o rei Salomão enviou gente para fazer Adonias descer do altar. Adonias foi e prostrou-se diante do rei Salomão, que lhe disse: vá para casa. Então tinha certeza ali que o Senhor tinha dito ao meu marido que ele voltasse para casa. Então, eu estava preparada para receber o meu marido totalmente restaurado, totalmente. E aí eu vi que o Senhor queria que exatamente nós vivêssemos, né? Eu o ajudasse, né? Eu estivesse do seu lado como companheira, como esposa, companheira. Então, desde o dia 28 de abril, meu marido voltou para casa definitivamente, para a honra e glória do Senhor. Ele saiu de casa dia 28 de outubro e agora, 28 de abril, ele voltou para casa. Então, exatamente 6 meses da separação.
sendo que a gente já enfrentava esse deserto desde março do ano passado. Então, muitas coisas o Senhor fez até aqui, e até aqui nos ajudou o Senhor, mas grandes coisas ainda estão por vir. Então, esse é o meu relato, pessoal. Eu espero que sirva para edificar a vida de vocês, né? E fazer da minha vida, da minha família, um ministério, né? Porque em minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu agradeço de coração, né, a todos os canais que ajudam, né, a gente que fica perdido, que fica cego nessa luta, nessa busca, né? Então, foi meu testemunho, foi o meu relato. Eu queria mais uma vez agradecer, né, os grupos os canais, né, assim, que tanto ajudam e edificam a nossa vida, né? A gente fica meio perdido, eles são realmente um norte, são pessoas que são muito usadas pelo Senhor, né? Tanto o pastor Sérgio, o Alan, o Guapo, o presbítero Walter, Sol, a Juliana, a Ágata, aí tem o Davi também, tem o Paulo. Então são pessoas que ajudam, que se deixam ser usadas pela palavra do Senhor e contribuem de fato com a nossa vida. Então, queria deixar meu eterno agradecimento a vocês. Vocês me ajudaram muito. E até hoje, eu continuo me abastecendo das pregações, das ministrações que eles fazem. Então, meu obrigado eterno a vocês. Que Deus continue abençoando cada vez mais a vida de vocês.